Olá, meus amigos do canal Na Estrada com Maria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Agradeço de coração a todos aqueles que acompanham esse trabalho. Como todos sabem, o meu canal ele tem um cunho religioso, informativo, tem poesia e também tem um serviço social que eu tenho um projeto com esse mesmo nome, Na Estrada com Maria. E hoje o tema escolhido não poderia ser outro. É o grande santo da minha devoção, Santo Antônio. Santo Antônio, ele nasceu com o nome de Fernando de Bulhões, no ano de 1195. Foi um frade franciscano famoso por sua eloquência, por sua caridade, né? Por ajudar o próximo naquilo que ele mais precisava, não só no pão, mas também na palavra. Ele renunciou a toda a sua riqueza para se dedicar aos pobres e à peregrinação, tornando-se um dos santos mais populares do mundo. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa, qual o santo da Igreja Católica que você mais ouve falar? De prima é o Santo Antônio. Então, ele é o santo das causas impossíveis também. As pessoas que têm as suas coisas perdidas são encontradas pela intercessão de Santo Antônio, mas acima de tudo é um defensor ferrenho da Sagrada Escritura, é um defensor da Palavra de Deus e da Sagrada Eucaristia. Após ter renunciado à sua vida de riqueza, de posses, ele ingressou na ordem agostiniana em Portugal. Mas o que fez ele mexer muito no seu desejo de servir foi observar como São Francisco direcionava o trabalho com os seus seguidores, com os homens e mulheres que seguiam os seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos de Jesus no molde mais simples, né? Sabemos que o dinheiro não compra nada além do material, que a fé, que o amor, que o carinho, que a caridade, ela se faz pela doação do Espírito, né? É o Espírito que busca todas essas coisas que são necessárias para caminharmos com Cristo e em Cristo por Cristo. Então, o Santo Antônio, ele se dedicou, depois que ficou um tempo nos agostinianos, foi essa mudança da ordem dos agostinianos para os franciscanos que fez ele seguir um novo rumo em sua vida, né? Ele viajou para a Itália, onde combateu as heresias, atraía multidões com seus sermões. Tem um relato que diz que Santo Antônio foi fazer um sermão e hoje a gente tem esses palcos de aço armados com coberturas. E antigamente não, se amarrava paus e se formava um ambiente acima do solo para que a pessoa fosse vista, né? Era o palco. E os tiranos daquela época, as pessoas que se incomodavam com a pregação de Santo Antônio, mandaram os seus funcionários criar uma armadilha para que quando Santo Antônio estivesse lá em cima, falando, pregando o evangelho, eles puxassem a corda e aquele palco desabaria, matando ou ferindo gravemente. E isso aconteceu, ele estava lá pregando, em cima desse palco improvisado de madeira, e eles puxaram a corda. Só que para a surpresa desses,
e de todos aqueles que estavam ali escutando, o palco ele ficou flutuando, sem apoio físico nenhum, sem madeira nenhuma sustentando ele acima do solo. E Santo Antônio continuou pregando como se nada houvesse acontecido. Então Deus ele se manifestava pelas palavras de Santo Antônio, pela sua vida, pela sua doação para com o próximo. A sua fama de santo casamenteiro surgiu por volta do século XIII. Sempre existiu o dote. A mulher que queria casar-se, a família teria que dar um dote ao seu futuro marido, né? É como se estivesse pagando para que ele casasse com sua filha. E as moças, as jovens mais pobres daquela redondeza, daquela região, elas não tinham esse dote para ofertar. E ficavam tristes porque não iam contrair matrimônio. E Santo Antônio, com isso, ele criou quermesses, fazia festas, organizava eventos típicos daquela época para que pudesse arrecadar fundos, e ele doava esses fundos, esse dinheiro, para essas jovens como dote para que elas pudessem casar. Daí surgiu a sua fama de casamenteiro. Sabendo-se também que a gente conhece o verdadeiro santo casamenteiro, que é São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria, que ele honrou o casamento com a Virgem Maria, respeitando-a em todos os sentidos, tanto de homem como de companheiro e esposo. A questão também do pão de Santo Antônio, né? Hoje nas igrejas, principalmente às terças-feiras, onde se é celebrado missas em louvor a Santo Antônio, tem a bênção do pão, a bênção e distribuição do pão. Então, segundo relatos, essa devoção, essa história começou quando uma mãe perdeu um filho e procurou a Santo Antônio, e ele prometeu que se aquela criança ressuscitasse, que ele fazia distribuir pães no mesmo peso, na mesma quantidade que pesasse aquela criança. Sabemos que são muitas histórias e muitas delas são criações do inventário humano. Então, sobre os pães, o que mais me chamava a atenção é que quando o cozinheiro do mosteiro procurava os pães, muitas vezes eles tinham em menos quantidades, e que aqueles pães eram doados para os pobres. E que quando o cozinheiro dizia, olha, só tinha aquela farinha para fabricar aquele pão, e que ele ia na despensa, ele encontrava o saco cheio de farinha de trigo para fazer novos pães. Então esse é o poder de Deus, já é a multiplicação dos pães na vida daquelas pessoas, na vida de Santo Antônio. E também a história, essa é verídica, tanto é que sua imagem aparece com o menino Jesus sobre um livro nos braços de Santo Antônio. Santo Antônio tinha um breviário, que é um livro onde continha as suas orações diárias, né? Quem mora nos mosteiros, morava ou mora nos mosteiros, tem as horas certas de praticar essas orações. E sumiu este breviário, né? Então, diz até que foi um dos monges que fugiu, um noviço que saiu do mosteiro e que levou. Não se sabe ao certo, mas sabe-se que Santo Antônio entrou em oração, pedindo a Jesus que mostrasse a ele onde estava aquele breviário, porque
Quando uma pessoa tem o hábito de oração diária, quando a pessoa tem o hábito da leitura diária da palavra, geralmente ela tem um livrinho à parte, um caderno à parte, onde ela faz anotações daquilo que chama a atenção. Hoje, com o celular, a gente tem anotas, né? Qualquer coisa vai lá e escreve o que lembrou, o que pensou. Mas antigamente era feito nesses livrinhos, né? Então, Santo Antônio levou 13 dias fazendo essas orações, pedindo auxílio de Jesus. E num determinado dia, ele estava no seu quarto, na sua cela, chamava cela. Ele estava na sua cela e a cela se iluminou. E quando ele olhou para o lado, estava o seu breviário e o menino Jesus em cima do breviário. Então é por isso que hoje as imagens de Santo Antônio são retratadas com esse menino Jesus no colo, em cima desse livro vermelho, que é o breviário de Santo Antônio. Aproveitando essa história do breviário, eu quero aqui contar um fato que aconteceu com minha mãe. Minha mãe, ela não tinha o ligamento desse dedo anular, o dedo em que segurava a aliança. E um dia, lavando roupas no quintal, nós tínhamos um quintal grande, era com muita terra, muita areia fofa, e ela lavando roupa, o anel foi junto. Na hora que ela jogou a bacia de água, o anel foi junto. E ela não percebeu, ali no serviço, cuidando de uma coisa, de outra. Quando foi mais tarde que ela foi tomar seu banho, ela percebeu que estava sem a aliança. E aí ficou triste, desesperada, procurou em todo canto, não achou. E nós tínhamos um parente chamado Celestino, Senhor Celestino, um homem de Deus que já está na eternidade contemplando a face de Deus, porque era um homem santo, um homem bom. Seu Celestino, ele fazia o responsio de Santo Antônio. Como é que consiste esse responsio de Santo Antônio? É uma oração que repete assim: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória seja sempre dada à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade. Depois ele reza uma Ave Maria e faz uma oração pessoal, conversando com Jesus sobre o pedido daquela pessoa, né? No caso, minha mãe, ele fez por 3 noites e no sonho lhe foi revelado que ela estava peneirando a areia e neste peneirar a areia ela encontrou a aliança. Foi aí que minha mãe lembrou que ela estava lavando roupa realmente naqueles dias no quintal. E fez como foi revelado no sonho. Começou a peneirar a areia e ao peneirar várias vezes, vários pontos de areia, ela encontrou a sua aliança. Então não é conto de carochinha, não é invencionice, não. É verdade. Eu mesma não faço o responso de Santo Antônio, mas sou devotíssima desse santo querido. E ele vem sempre em meu socorro em muitas coisas. E eu estava em Anguera, numa festa grande, com mais de 2.000 pessoas, ou muito mais. Era muita gente. E uma pessoa do Bombeiro Civil, uma mulher, chegou chorando lá onde eu estava botando um bazar. E ela chegou chorando, dizendo que tinha ido ao banheiro, tinha deixado o celular dela na bancada e que ela tinha perdido, e que ela não tinha nem pago ainda aquele aparelho. Eu abracei ela para consolar e disse a ela assim: eu senti, não sei por que eu falei, mas eu senti, se não se preocupe, Santo Antônio vai mostrar. Aí, quando ela saiu, eu fiz ali uma oração, pedi a Santo Antônio
E menos de 10 minutos depois, pedi que a pessoa que tivesse encontrado, que se arrependesse e entregasse de volta. Menos de 10 minutos depois, eu ouço Pedro Regis avisar que uma pessoa tinha encontrado um celular no banheiro e que não sabia quem era o dono e devolveu para ele. Então essa mulher voltou para agradecer pela minha oração. Mas Jesus nos disse que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, é a mim que pedirdes. Então ele disse que a gente é capaz de mover as coisas. Quem faz o milagre não é Santo Antônio, quem faz o milagre não é o santo. Mas o que ele fez na terra é usado a seu favor quando carinhosamente nós, devotos, pedimos algo para ele. Quem faz o milagre é Jesus. Não há dúvidas. Não é Nossa Senhora, não é santo, não é anjo, não. Quem faz o milagre é Jesus. E Jesus, ele utiliza as benéfices que aquele homem, aquela santa, aquele santo praticou aqui no mundo. E que pela sua intercessão, ele faz o milagre acontecer. Para você, um feliz dia de Santo Antônio. Que ele interceda a Jesus pela sua vida, pela sua família. Derrame muitas bênçãos e graças na sua vida. Amém. Paz e bem. Se você gostou do vídeo de Santo Antônio, peço que você compartilhe com seus amigos. É importante esse tipo de história para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes as pessoas andam desacreditadas porque não encontram testemunhos de fé. Então, que você possa ser feliz, acreditar que Deus existe, que o amor dele é infinito e que ele quer que a gente transforme esse amor em caridade, assim como Santo Antônio fez com os pobres que o procuravam. Paz e bem.